de palavra, mas de fogo, o Espírito sobre nós. E a minha oração é que o fogo comece do altar. O Senhor vem incendiar esse altar, os pregadores, vem incendiar através da sua palavra, vem nos incendiar através da sua vontade, do seu poder, da sua graça. Esse fogo se espalhe, pegue os intercessores. Esse fogo se espalhe, pegue o ministério de família. Se espalhe até a vida dos jovens, mulheres, homens. E venhamos ser uma igreja avivada, que prega a palavra, mas que sente a presença do Espírito, direcionadas por Deus, com entendimento e com sabedoria. Essa é a minha oração. Senhor, derrama fogo. Incendeia o teu altar, a tua igreja, os ministérios, para a honra e glória do teu nome. Irmãos, que em 2026 nós vamos ganhar muitas almas para Jesus. 2026 seja o ano onde Deus vai revelar os seus evangelistas. E Deus vai levantar homens e mulheres de oração. Sabe, que 2026 seja o ano da igreja avançar, para a honra e glória do Senhor. Seja um ano diferente para nós. Pastor, estamos apanhando muito esse ano, sim. Mas as guerras também são divisores de águas em nossas vidas. Você vai ver nesta noite quem era Davi antes de Golias, quem foi Davi depois de Golias. A gente não gosta das guerras. Ninguém gosta aqui de ser provado. Quem gosta aqui de ser provado? Ninguém gosta. Mas o fato é que, quanto maior a guerra, daquele que é de Deus, maior a vitória, maior a experiência na presença do Senhor. Como já oramos pela palavra, pela vida do pregador, vamos lá, 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 34 em diante. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Senta glorificando, exaltando o Senhor, porque Ele é bom. Eu peço a sua atenção nessa noite. Eu sei que as crianças estão conosco. Segura ela um pouquinho. Hoje é culto de família. Eu peço a sua atenção nessa noite para a palavra. Não dorme, fica ligado. O tema da mensagem é, repita comigo: os leões, os ursos e os gigantes. É o tema da nossa mensagem. Estamos vendo Davi dando uma explicação a Saul. Davi mostrando a sua qualificação. Que para alguns não era muita coisa, mas vamos ver que era. Davi se chegando diante de Saul e querendo lutar uma guerra que ninguém queria lutar, que era contra Golias. Golias aparecia, afrontava os exércitos. Golias perguntava se tinha homem suficiente para enfrentá-lo. O que era proposto por Golias era uma luta de um homem contra outro. A região não era boa para uma luta em massa, de um exército contra o outro, ia perder muitas pessoas de um lado e do outro. Então os filisteus tinham uma arma secreta. Um gigante. 6 côvados. Se formos contar um côvado 40 a 50 centímetros, podemos dizer que Golias tinha de 2,83 metros. Não era um gigante, igual você pensa, do tamanho do Godzilla, de um prédio de 15 metros. Mas um homem de 3 metros, tem quantos? Tu mede quanto, irmão? O irmão Walter tem 1,92. Eu acho que o irmão Leonardo deve ter 1,87. 85. Então Golias tinha 1 metro a mais do que o Walter. Isso treinado desde a sua infância. Ele vai falar das suas armas, da espada, da armadura que ele carregava. Estatisticamente, humanamente falando, era impossível Davi vencer aquela guerra. Não tinha como. Não dava.
Eu vou te responder, só era o mano a mano que na mão, na lança, na espada, com a armadura, não tinha como. Não tinha maneira, humanamente falando, de Davi vencer aquela guerra. Não tinha como. Mas quando nós falamos de leão, urso e gigante, o animal, característica, ainda não estou trazendo a palavra para nossos dias, para a nossa vida. Mas eu estou vendo sobre o leão. O leão ele tem 1,37 a 2 metros de tamanho, corpo com cabeça. Sua cauda pode ter até 100 centímetros, 1 metro. Especialista em quebrar pescoço. Ele agarra no pescoço, já é um abraço. Esse é o leão. O golpe da pata de um leão pode pesar mais de 180 quilos. Só o golpe que ele dá já abre alguém no meio. Essa é a característica do animal leão. Imponente, carnívoro. É uma máquina de matar. Para alguns, o leão hoje está perdendo aí um pouco, está mostrando algumas fragilidades hoje. Mas até então o leão era considerado o rei. Deu alguma coisa ruim aqui. O leão ele era considerado o rei da selva. Se o animal fosse mais forte que ele vinha de lado, ele vai por cima, ele tem as suas estratégias. Característica do urso. Quando nós falamos de urso, é um mamífero. A patada de um urso vai de 500 a 540 quilos. É dar uma patada, é um abraço. E se falar do abraço do urso, se o urso abraçar alguém, não tem como sair. Tem unhas retratáveis, não retratáveis. O que é uma unha não retratável? Está sempre para fora. Se pegar, já era. Não esconde ou mostra a unha igual gato. Ele não. 500, de 500 a 540 é o quilo da patada de um urso. Se o urso nos agarrar, não tem mais como sair. Tipologicamente falando hoje, pastor, o que seriam os leões que nós temos que enfrentar hoje? Quais seriam as lutas que nós temos que enfrentar hoje? E não são poucas, irmãos. O leão pode tipificar as adversidades que são mais poderosas do que nós. Se formos levar para o lado da tipologia, tipologicamente falando, o leão é imponente, ele é poderoso, pode ser as punhaladas, pode ser as traições, pode ser as guerras que se levantam, a gente nem sabe de onde vem. Se formos levar para a nossa vida hoje, a imponência de um leão pode significar a nossa arrogância, pode significar o nosso orgulho. Tem leões que não são externos, tem leões que moram dentro de nós. Tem gente que tem que matar o leão que mora dentro dele. É orgulhoso, é prepotente. Olha para mim e fala assim, são leões que temos que enfrentar. Vamos levar hoje para a nossa vida, tipologicamente falando, são as muitas adversidades que vêm. São os leões que rugem, que estão ao nosso derredor, rugindo, tentando nos esfriar, tentando nos derrotar, tentando nos destruir. São os leões que nós enfrentamos. Estou fazendo uma analogia. Se olharmos, que ursos são esses, pastor? Que vem contra a nossa vida hoje. As traições também, punhaladas. Seu abraço pode significar aquilo que nos prende e nos coloca para baixo. O abraço do urso. E a gente não consegue sair. Depressão, ansiedade, estresse. O abraço do urso pode significar aquilo que nos sufoca, aquilo que nos prende, aquilo que nos amarra. E é difícil sair de alguns abraços que as situações nos dão, que as enfermidades nos dão. Tem gente presa nesse abraço. Ansiedade, depressão, sabe? Sua patada de 500 e poucos quilos
pode significar em muitos golpes que a vida nos dá. De onde a gente menos espera ver uma pancada. De onde a gente menos espera ver um golpe tão violento que parece que não vamos nos levantar novamente para poder glorificarmos a Deus mais uma vez. Então os leões e ursos na nossa vida podem significar tudo isso. As pancadas, as patadas, os golpes, as traições. A depressão parece um abraço, não parece? Ansiedade do grego significa estrangulamento. Parece que está sendo estrangulado, tem alguém forçando no pescoço, parece que não consegue respirar. Quem teve ataque de ansiedade sabe disso. Esse é o significado de ansiedade. Estrangulamento. Estamos sendo estrangulados. Isso pode significar para nós o abraço do urso, hoje, na nossa vida. As patadas que os leões nos dão. Pastor, e os gigantes? Gigantes são estruturas muito maiores do que nós. São coisas que nós olhamos e parece que, de tão grandes que são intransponíveis. São muralhas. Sabe, é aquilo que não nos deixa romper. É aquilo que não nos deixa crescer. É aquilo que vem nos afrontar para te colocar no teu lugar. Toda vez que você tenta, parece que o gigante se levanta e fala assim, o teu lugar é naquele canto. Não entende? Toda vez que tu vai se levantar, vem as estruturas e tentam te esmagar, te colocar novamente no ponto de partida. E alguns de nós, e algumas famílias vão vivendo um ciclo vicioso. São os gigantes da nossa vida. Sabe? São os leões da nossa vida. São os ursos que se levantam. E não tem jeito, irmãos. Nesse mundo tereis aflição, é a palavra. E quanto à palavra ninguém pode, não tem como lidar com isso. O gigante Golias, ele vinha, 1 Samuel 17, 16, ele apareceu durante os 40 dias, se aproximava de manhã e à tarde. Sabe, o gigante é aquilo que vem te intimidar. Sabe, tu se empolgou em fazer uma obra, vem uma pancada e você volta para a condição anterior. São estruturas espirituais e físicas que impedem que a nossa família rompa, que a nossa família cresça, e que venhamos crescer em algumas áreas. Sempre que está dando certo, vem, se levanta o gigante. E às vezes não é só 40 dias não, evangelista Vance. De vez em quando é muito mais, são anos. Aparecendo e perguntando, cadê onde está teu Deus? Por que as coisas não acontecem? Se tu ora tanto, por que está passando por isso? O gigante se levanta voltando. Tem os internos, mas tem os externos também, irmãos. Eu quero falar também de alguns leões que aparecem dentro da família. E alguns familiares não estão vendo. Tem filho enfrentando o leão sozinho. Tem pai e mãe que não está vendo. Tem marido enfrentando o leão sozinho. Tem esposa enfrentando seus leões só. E alguns não estão vendo. Sabe onde eu enxergo isso? Juízes, capítulo 14, versículo 5 ao versículo 9. Vai falar aí o 6º período. Período de Sansão. Sansão, nazireu, Sansão separado, família de Deus. Sansão desce a Tímina, ele vê uma mulher lá, uma mulher das filhas dos filisteus, se apaixona por ela, e novamente ele desce a Tímina, e quando ele desce vem o leão, e Deus se apodera tão poderosamente de Sansão, ele vai prender o leão como um cabrito, vai abrir o leão no meio, mas vai dizer a palavra que novamente ele desce, depois de alguns dias. Juízes 14, versículo 8. Ele vai descer para tomar a mulher como esposa e apartando-se do caminho. Quantos filhos caminhando com Deus dentro da igreja, mas na sua caminhada não se apartam do caminho. Sabe, quando ele se aparta do caminho, ele vai ver o corpo do leão. Ele tem vitória um dia, Deus já deu vitória e ele vai lá para ver o resultado da sua vitória. Sabe, tem coisas que nós não temos que voltar atrás porque Deus já deu vitória. Amém ou não amém? Tem coisas que Deus já nos deu vitória, mas tem gente se apartando do caminho. Evangelista Vance, só para ver como está. Vou ver como é que está o meu ex. Vou ver como é que está andando a vida da minha ex. Se fosse para estar contigo, não era ex. Era atual. Então não tem que se apartar do caminho para ver a vitória que Deus já deu. Se Deus já deu vitória, glória a Deus. Vai se apartar do caminho para quê? Olha para mim e fala assim, vai sair do caminho para quê? Sansão se aparta do caminho, ele entra para o lugar onde ele matou o leão, ele vai ver um enxame de abelha.
Ele vai pegar ali o mel que está ali e vai comendo, quebrando o voto de Nazireu. Quebrando o voto de santidade, porque não poderia tocar em nada que era morto. E ele pega onde? O mel? Do corpo do... Porque ele se aparta do caminho. Irmão, toda vez que eu me aparto do caminho, eu vou comer algo contaminado que não presta. Aos olhos é doce, aos olhos é lindo, aos olhos é agradável, mas está fora do caminho, está fora da trajetória. Para quebrar voto é melhor nem tocar. Para quebrar voto é melhor não pegar. Para quebrar voto é melhor não levar. E o que ele faz? Ele vai comendo e vai levar para o seu pai e para a sua... Vai lambuzar todo mundo. Por ser Sansão, mas eu conheço minha cria. Mas eu conheço meu filho. Nem perguntaram de onde era. O pai e a mãe já? Dependendo de quem te oferece, tu nem pergunta de onde é. Porque tem crédito. E sai comendo. Sem saber de onde é. Pastor, mas quem tinha voto de Nazireu era Sansão. Ele não só come, como ele leva. E vai dizer a Bíblia que ele mata o leão e a mãe e o pai não vê. Ele come daquele mel do corpo do leão, quebra voto, e a mãe e o pai não vê. Irmão, nossos filhos estão matando o leão todos os dias. Outro dia eu conversando com a minha filha, a gente falava sobre assédio, importunação sexual. Ela falou, pai, mas eu já passei por isso. Eu, o quê? Quando? Aonde? Ela, em Manaus. Eu só não falei pro senhor. Ou tu pensa que a tua filha não passa guerra e não fala com você? Não é porque não fala que não passa. Não é porque você não sabe que não vive. Eu não sabia. Então tem leões na nossa família. Tem filha matando leão e tu não tá vendo. Adassa, já apareceu alguém grávida na tua escola? Quantos anos? Isso agora, há pouco tempo? Olha os leões. 12 anos grávida. Olha o leão. Você está vendo? Está lutando? Está se apartando do caminho? Você está vendo? Tem certeza que você está observando os leões que os teus filhos têm lutado? Têm vencido? Mulher de Deus, está vendo os leões que o teu marido tem vencido? Homem de Deus, está vendo os leões que a tua mulher tem vencido? Porque tem coisas que a gente não sabe. Porque não chega. Às vezes a gente não quer nem saber, porque não para ver, para ouvir, para conversar. Sabe? Quando eu olho para 1 Samuel, capítulo 25, versículo 25, eu vejo um homem chamado Nabal. Nabal tem como significado insensato, tolo, louco. Esse é Nabal. Nabal era do povo de Deus, mas era tolo, arrogante, homem ignorante. Vai falar com Davi de qualquer maneira. Davi sobe, porque Davi era um homem sanguinário, para matar a família toda. E a mulher de Nabal entra, estrategicamente impede uma tragédia sobre toda a sua casa. O homem impaciente era Nabal. Você vai ver isso. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3, versículo 26. Você vai ver a história de Nabal. O homem era tão complicado. Era povo de Deus, irmão. Mas era Nabal. Povo de Deus, mas era ignorante. Povo de Deus, mas era impaciente. Se eu não me engano, era da mesma tribo de Saul. Nabal. Impaciente. Sem sabedoria. E tolo. Sabe, a gente pode vir adorar a Deus, a gente pode ir para a igreja, pode vir andar com a Bíblia e ser ignorante em casa. Ser ignorante na sua privacidade. Ser um tolo no falar. Ser um tolo no pensar. Ser um tolo no agir. Assim era Nabal. Isso aqui é dentro da família do povo de Deus? Sim. Acho que tem gente ignorante lá fora? Que no meio do povo de Deus não tem homem ignorante? Ao mesmo tempo que tem filho matando leão sozinho. Filha já matando leão sozinha. Tem coisas que acontecem na escola você nem sabe. Tem coisas que acontecem na faculdade nós não sabemos. Tem coisa que acontece com o teu marido. É por isso que a mulher e o marido tem que estar andando junto.
Sabe? Para que... Já foi mais um. Temos que estar andando junto todo o tempo, irmão. Já foi? Temos que estar andando junto todo o tempo. Sabe? Para que não haja nenhum perigo. Pastor, mas ele tem que ser homem de Deus e ela também. Mas temos que fazer a nossa parte. Tem muitas coisas acontecendo no meio da família hoje, cristã. Porque achamos que a responsabilidade é só de Deus e não é nossa também. Homem de Deus, não seja um Nabal. Preste atenção com aquilo que você fala, aquilo que sai da tua boca. Sabe, tem hora, nós temos a nossa natureza. Irmão. O homem tem a sua natureza. Mas a palavra, depois que ela sai, é só misericórdia e graça. Então, independente de como estivermos, temos que olhar com muito carinho para a nossa casa e para a nossa família. Com muito carinho. Mas, ao mesmo tempo, Provérbios 21:19, fala da mulher rixosa. Fala da mulher briguenta. Sabe? Fala da mulher truculenta. Amargurada. Uma mulher amargurada, ela amargura a família toda. Uma mulher truculenta, ela deixa os filhos todos tribulados também. Sabe como acontece dentro da casa? Existe o triângulo da responsabilidade. Pai, mãe, filho. O pai é a figura de autoridade, mas estabilidade emocional é a mãe. Não tem jeito. Se a mãe for desequilibrada emocionalmente, os filhos também ficam. É fato. É fato isso. Sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, irmãos. A Bíblia diz o que em Provérbios 21:19? Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Olha a comparação de Provérbios. Deserto é lugar de morte, irmão. Mas estar vivendo com uma mulher amargurada é a mesma coisa de estar morrendo no deserto. É o que a Bíblia está dizendo. Então não seja rixosa, briguenta. Sabe, que Deus venha nos converter. Isso não tem a ver com a igreja, não. Tem a ver com a tua casa. A Bíblia não é só para ser pregada na igreja, é para viver no dia a dia. Vai falar do homem ignorante, do homem Nabal. Olha para o homem assim e fala para ele, não seja um Nabal. Não seja um Nabal. Não seja um Nabal. Sabe, tenha discernimento para lidar com a tua casa. Tenha discernimento para lidar com a tua família. Mas olha também para uma mulher e fala só, não seja uma mulher rixosa. Não seja uma mulher briguenta, amargurada. Não deixe que isso venha contaminar toda a sua casa. Irmãos, vocês têm um papel essencial. A mulher morre, o homem fica perdidinho. O homem morre, a mulher ela leva. O homem depois ele vai se ajeitar, mas a casa vai ficar de cabeça para baixo. É fato. Isso é fato. Se o homem não tiver uma mãe para ajudar ele, tá ruim demais. Sozinho, tá ruim demais nessa questão. Na questão do equilíbrio da casa, emocional, o homem pode estar mal. Se a mulher estiver bem, a casa ainda vai ficar bem. Emocionalmente. Agora, se a mulher estiver mal emocionalmente, o homem não segura. A última palavra é minha, mas a casa vai quebrar. Não tem jeito. Então não seja, sabe, briguenta, não brigue por tudo. Vai buscar graça, vai buscar misericórdia de Deus. Eu sei que às vezes dá vontade de enganar o marido, não dá? Não dá não? Duvido, irmão. É só a pastora que quer enganar o pastor? Será que é? Não é não, né? Não é não, né? Mas depois fica longe, o neguinho, não é? Não é assim? É um relacionamento interessante, né? Mas é assim que acontece. Mas são os leões que a gente enfrenta. São as lutas. O homem é mais objetivo. O homem é menos emocional. Pode ser que uma casa aconteça o inverso. Mas geralmente o homem vai ser mais objetivo. Tem mulheres que são mais objetivas do que o homem. É fato. Às vezes acontece. Mas geralmente não é assim. Geralmente o homem ele vai ver aquilo que está faltando. E até grosso nas suas decisões. É isso acabou. A mulher vai ser mais emotiva. Algumas. Porque tem algumas casas que as mulheres são menos emotivas do que os homens. Acontece isso também. Tem algum pecado nisso? Não. Só acontece. Voltando ao texto, irmãos.
Quero te dar 4 passos nessa noite. 4 passos só. Vim trazer uma palavra prática de orientação, culto de família, para que você possa vencer os leões, os ursos e os gigantes. Quem quer, dá um glória a Deus aí. Tu tá cheio de BO que eu sei, irmão. O pastor sabe por gabinete e por discernimento. O pastor sabe pelas duas coisas. O pastor tanto tem discernimento como faz gabinete. Então o que não falta na igreja é BO. Então eu quero te dar 4 passos, palavra prática. Porque não vai adiantar que eu vou pregar bonito, eloquente. Se tu não souber usar isso, não adianta. Tu vai sair daqui, que palavra linda, glória a Deus, qual foi a palavra? Nem mesmo. Se tu não conseguir colocar isso em prática amanhã, não vai ter valido a pena. 4 passos, só 4, para você vencer. Eu já estou botando em prática na minha vida. Vencer os leões, os ursos e os gigantes. Juventude, pega isso aí. Grave isso aí. Como vencer os leões, os ursos e os gigantes. Primeiro passo é ter coragem. Repita comigo. Coragem. Bom, tem gente que não quer mexer no vespeiro, porque dói. Tem gente que não quer mexer no bolso. Sabe que vai cair a parede toda. Mas Deus não dá jeito no jeitinho. Ele quebra e faz de novo se necessário for. Então, para vencer leão, urso e gigante, tem que ter coragem. O que é coragem? Não é ausência de medo, não. Coragem não é nada disso, mas é a virtude que envolve enfrentar os desafios. Olha para alguém e fala assim, enfrenta esse gigante, meu irmão. Não adianta se esconder nessa capa, não adianta dar um de duro para ninguém mexer, está todo quebrado. Se não tiver coragem para levantar, para erguer a cabeça, para tentar mais uma vez, para persistir contra os obstáculos, se não tiver coragem, tu não vai romper. Sabe, tem gente que falou para mim que eu não daria nada. Alguns olhavam para mim, o Dininho, onde eu moro é Dininho. Claudeni, Deni, né? Pobre não sabe falar, Deni, como é, troca pelo I, sabe o Dininho. Dininho não vai chegar a lugar nenhum na vida. Ele fez prova para Maria, não vai durar 1 ano em Santa Catarina. Daqui a pouco esse menino está de volta. Ele não. Passa 1 mês, passa 2. No 3º eu recebo uma carta do diácono Roberto. Seja homem, fique aí. Estou vendo o pessoal indo embora. Não é assim, menino? Pessoal dando baixa. Pessoal chorando. Passa 4. Essa menina é muito frágil. Passa 5. Essa menina não sabe viver. Não é vivida. Para onde vai os pais levam? Não vai ficar lá 1 ano. Passa 6 meses. Sabe o que foi só comigo? Passa 7. Passa 8. Passa 9. Vem a formatura. Ele? Ela? Olha para mim e fala assim, coragem. Não, se não tiver coragem, tu não vai conseguir vencer esse urso. Esse leão. Vou falar para você que não dá. Já vi gente vir aqui pregar. Aí falaram assim, eu sou muito perceptivo. Quando vira evangelista avança dirigindo um culto. Eu assim, rapaz, avança dirigindo um culto ali? Eu só vi o evangelista avanço pregando. Mas hoje o evangelista avanço era o voz de trovão. Hoje ele dirige o culto. Coragem. Subir para fazer. Outro dia eu soube que ele ministrou louvor aqui. Cheguei 8h30. Não vai dar não. Prega aí. Só tem Miguel e Júlia. Olha, Júlia. Tem liderança nessa igreja. Chegou, passa a bola. Tu e Miguel, a área do louvor, vem para trás. Chegou o diácono, primeiro que chegar aí, assume. Quem dirigiu? Quem ministrou o culto? Quem ministrou o louvor? O evangelista avança. Ué? Não. Coragem. Sem coragem, a gente vai enfrentar esse leão, esse urso, não. Se nós se escondendo com medo de tentar, você já ouviu várias vezes que não ia, mas quem está falando que você não vai conseguir é Deus ou é o homem? Que voz você quer ouvir? Quando o Davi chega no campo de batalha, a primeira coisa que o irmão de Davi vai falar para ele, conheça a maldade do teu coração. Tu é novo, tu é curioso, tu é intrujão, tu veio para ver a peleja. Davi deixou ele falando sozinho e virou para o outro lado. Coragem. Vou falar que você não é capaz, que você não vai romper, que não vai dar. Coragem não é ausência de medo, irmão.
O medo está em todas as áreas da nossa vida. É não deixar o medo nos dominar. Vai lá e tenta. Pastor, já tentei, não deu certo, vai de novo. Não tem mais idade para fazer prova, vai lá e faça. Ora, Deus se prepara. Tenha coragem, dê um passo. Gigante não cai sem coragem. Leão não vai ser abatido se tu não se levantar. Deus é contigo, mas Deus não vai para frente do gigante. Quem é que vai para frente do gigante? É você. Sou eu. Olha para alguém e declara assim, ó, seja corajoso. Não, o ano está acabando. Se fosse 2025, pipocou, retrocedeu, quis correr, quis sair, quis sumir. Eu declaro coragem sobre a vida da igreja no ano de 2026. Esses gigantes vão cair. Vão cair para a glória do Senhor. Pastor, eu queria fazer um curso para isso. Coragem, conversa. Coragem, ora a Deus. Deus pode fazer. Tem coragem. Primeiro passo é coragem. Segundo passo, repita comigo, discernimento. Sabe o que é discernimento? Entendimento, sabedoria, capacidade de analisar ou julgar, decidir com clareza uma situação, irmão. Distinguir o que é certo do errado. Não adianta. Tem que ter discernimento se quiser vencer os leões, os ursos. Eu sou empreendedor, a vida está... Tem que ter discernimento. Se vai entrar no negócio ou não, se vai sair ou não. O discernimento de Davi era tão grande. Mas tinha um segredo. O Espírito do Senhor estava sobre a vida de Davi. Era tão grande o discernimento de Davi que todo mundo chamava Golias de gigante. Davi chamava de circunciso e endemoniado. Todo mundo viu o gigante. Davi viu o quê? Um incircunciso. O que é um incircunciso? É alguém que não pertence ao povo de Deus. É alguém que é insignificante ao Deus grande que ele serve. Onde todo mundo viu o gigante, Davi viu um endemoniado. Alguém que estava prestes a cair diante do poder do Deus que ele servia. Sabe, Davi tinha um discernimento fora do comum, irmão. Golias era grande para todo mundo, para Davi não era. Davi não via um homem de 3 metros com armadura. Davi via incircunciso. Davi falou assim, quem é esse incircunciso? Davi falou assim, quem é esse endemoniado para enfrentar o exército? Não fala nem Deus. O exército do Deus viu. Olha o nível de discernimento que Davi tinha. Discernimento é o reconhecimento de forma clara de uma situação. Quer um conselho aqui? A Bíblia diz o quê? Buscar com zelo os melhores dons. Busca o dom de discernimento para entender se aquilo é certo ou não, se é de Deus ou não. Tem muita gente falando que Deus está mandando, que Deus está fazendo, não está falando nada. Está vindo do coração da pessoa. O elefante, estava vendo uma pregação, a pessoa entrava na questão do elefante. Ele é colocado numa estaca e amarra um cabo na perna dele, pequeno. Ele cresce, ele grandão, preso a uma estaca com cabo fininho. Ele não rompe, porque na cabeça dele aquilo é mais forte do que ele. Sabe, a falta de discernimento nos faz ver as coisas tortas, de forma torta. O leão olha para um elefante e vê um churrasco de carne crua. É carne que não acaba mais. O elefante é muito mais pesado que o leão. Ele é muito mais forte que o leão, mas se apavora quando vê o leão, porque na mente dele, o leão é mais potente do que ele. Sabe, a forma como você vê a vida é a forma que você vive. A forma como você se vê é quem você vai ser. Se não tiver discernimento para entender que em Deus faremos proezas, que não importa onde tu nasceu, a família de onde você vem, e aquilo que você ouviu, você não vai conseguir mudar a tua trajetória. Sabe, Davi não se via tão pequeno como eles viam Davi. Ruivo, mancebo, de boa aparência, e fala, não era muito de conversa fiada, não. Sabe, o que ele falava era reto. Mas a visão de Davi era correta, do Deus que ele servia. A questão é, qual tem sido a tua visão? Tem que ter coragem para vencer leões, ursos, gigantes. Sabe? Mas tem que ter discernimento. Tem que ter visão. Senão vai parecer que ele é muito mais forte do que ele é. Que o gigante é muito maior do que ele realmente é. Que o leão é muito mais bravo do que ele realmente é. Sem visão, não tem como vencer. Certa feita eu ouvi alguém falar, tipo uma parábola interessante, que tinha um rato
E apareceu ali uma fada madrinha. Sabe, o rato queria comer um queijo, mas tinha um gato que passava. Eu falava assim, você quer o quê? Eu quero ser um cachorro aí. Virou um cachorro. Aí na hora de passar, olhou pro gato e voltou. Não. O cachorro é muito pequeno. Daí o gato tá ali, bateu um cachorro. Não, faz um animal mais feroz. Ah, vai ser um leão. Fez um leão. Na hora de passar, viu o gato, voltou de novo. Falou assim, olha, não adianta, você pode por fora ser o que for, mas o teu coração ainda é de um rato. Então a forma como você se vê, sabe, vai ditar a maneira como você vai viver. Pessoas vão falar que você não serve. Alguns nunca vão te dar o devido valor. Mas se você for viver na ótica de alguém que não te dá valor, você vai esquecer que tem alguém mais importante que morreu por você na cruz do Calvário. Esse te valoriza. Para esse nós somos como menina dos seus olhos. Vai viver. Se a tua ótica é errada, se seus olhos foram maus, grandes trevas serão. E quando fala de olhos, não é só o olho físico, não. É a forma como nós vemos o mundo, as pessoas. Isso vai ditar o teu lugar no mundo também. Sabe, Davi não tinha problema com isso, não. Olhava ele como alguém mais novo, alguns olhavam ele como não congregado. Sabe, Golias vai olhar para ele, vai zombar dele também. Mas Davi, o foco dele estava num só. Na sua dependência, não era do homem. Era de Deus. Diga comigo, coragem. Segundo passo, discernimento. Isso. Discernimento. Terceiro passo, estratégia. Repita comigo, estratégia. Isso, cara. Davi vai dizer o quê para Saul? Ele estava apacentando as ovelhas, viu o gigante, pegava a ovelha, ele ia por trás e feria ele. Quando ele voltava, já estava ferido. Se está ferido, já não está com aquela potência toda. Ele ia onde? Pela frente? Por trás. Ele pegava pela barba, que é a juba, e matava o leão. Irmão, estratégia. O evangelista Vamos pregou sobre estratagema, que é a estratégia do homem. E geralmente é falido, tá? Mas Davi tinha estratégia, era um grande estrategista do próprio Deus. Sabe, leão primeiro ele feria, depois ele ia para cima. E o leão, quando via, já tinha perdido a sua, porque para matar leão tem que dar um golpe sem ele ver e depois ir para perto. Mas gigante não se luta de perto. Se for para frente do gigante, você morre. Davi tentou botar uma armadura que não era dele. Não deu. Olha para alguém e fala assim, ó, luta com a tua arma. Lute com a tua força. Tu não vai ser igual a pastor, tu não vai ser igual a presbítero Fábio. Sabe, pega aquilo que tu tem. Pastor, não sei pregar, mas louva. Não sei louvar, mas ora. Não sei orar, não sei pregar, não sei louvar, mas sem servir. Sirva. Sabe, deixa Deus usar as armas que você tem. Que Ele mesmo colocou em você. Isso é estratégia. Tem coisa que a gente não vai vencer de frente. Mulher, seja sábia, tem estratégia. Homem de Deus, seja estrategista. Pastor, eu queria que tudo se transformasse. Não, Deus não é contra a estratégia. Ele dá a estratégia. Tem guerra que tu vai vencer calado. Tem guerra que tu vai vencer orando. Tem guerra que tu vai vencer só no abraço. Não precisa falar muito, não. Vai ficar só um abraço. Mas tem que ter a estratégia certa para aquela guerra. Davi tinha a estratégia certa, irmão. Sabe o que é a arma de Davi? Dentro do alforje? A funda e a pedra. Parece ridículo, mas é o que ele tinha. O que tu tem para oferecer a Deus? O que você tem para oferecer para o reino para que Deus te use? Sabe, para que Deus venha romper coisas na tua vida. O que você tem para oferecer? Pastor, só tenho minha oração pela liderança. Que seja. Só tenho essa funda e só tenho essa pedra. Que seja. Ele vai pegar a funda, ele vai pegar a pedra. Sabe, ele não era cheio de talento igual alguns são, mas com aquilo que ele tinha, na sua simplicidade, mancebo, de 15 a 19 anos, nunca tinha participado de uma campanha militar, nunca tinha ido para a guerra ou para a batalha antes, só cuidava de ovelha, mas já era feroz no que fazia. Tu não vai vencer gigante se não enfrentar o leão e o urso. O leão e o urso são etapas da tua vida para que gigantes caiam diante do poder de Deus e diante de nós. Mas se não tiver coragem, se não tiver discernimento, se não tiver estratégia para vencer leão, urso, não vai ter como vencer gigante.
E é por isso que algumas estruturas ainda não se romperam. Porque está faltando estratégia. Tem coragem, tem discernimento, mas qual a estratégia que tu vai usar? Tinha um vizinho, ele colocava o caminhão na calçada do meu cunhado. Direto. Ele olhou, ficava ali, amassava a calçada. Sabe o que ele fez? Estratégia. Botou aqueles canos com cimento na calçada, não falou nada. Acabou. Não dá mais para subir na calçada dele. Foi botar o caminhão em outro lugar. Olha para alguém e fala assim, ó, estratégia. Não brigou, não discutiu, não arrumou problema. Teve gente que só foi orar. Só dobrou o joelho. Era vizinho barraqueiro. Estratégia. Tem que ter estratégia, irmã Selma. Não é por força, Diaconisa Patrícia, não é por violência. Estratégia. Davi era um grande estrategista naquilo que ele fazia. Quarto passo. Primeiro passo, coragem. Segundo passo, discernimento. Terceiro passo, estratégia. Quarto passo, já vou encerrar para orarmos pela família. A maior característica de Davi, a maior que ele tinha, não era coragem, não era discernimento, não era estratégia, porque só coragem, só discernimento e só estratégia, nem sempre só as escolhas vão funcionar. Davi tinha uma quarta característica e um quarto passo que ele não abria mão, significa dependência. Olha para alguém e fala assim, aprenda a depender de Deus, irmão. Aprenda. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 ao versículo 47. Davi vai dizer assim. Davi, porém, disse aos filisteus, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. Olha, não tinha nem vencido ainda. Olha o que ele está falando para alguém que está de pé, mais forte que ele, maior do que ele, mais experiente do que ele, quase impossível de vencer. Ele vai falar assim, ó, hoje mesmo, nem amanhã não. Hoje eu vou arrancar a tua cabeça, Golias. Olha o que ele está dizendo para Golias. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus. Mas não é só você não. Além de eu arrancar a tua cabeça, o corpo do exército eu vou dar para ela, mas a tua cabeça eu vou arrancar. Ele está falando, muito desaforado, irmão. Ô cabra desmarrento, né, irmão? O homem ainda está de pé, um gigante maior do que ele. Sabe o que ele está falando para a situação? Você ainda hoje, situação, ainda hoje, você que me afronta, ainda hoje o principado se levantou, o meu Senhor arrancará a tua cabeça, tu vai cair diante do Deus que eu sirvo. O milagre ainda nem aconteceu, ele está falando, eu vou arrancar a tua cabeça, vou dar o corpo do teu exército para as aves. Vamos continuar olhando aqui. Marrento demais, né? Nas aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Ele está falando assim, eu estou fora do padrão, não sei lutar com espada, não sei atacar lança, ele até entendia um pouco, ele furava lá, não sei nada disso, não cabe em mim, não tenho armadura, mas ainda hoje toda a congregação saberá que o Senhor salva não é com espada, não é com lança, mas que Ele é poderoso para fazer. Não tem como vencer leão, urso, gigante sem dependência. Não tem. Ou dependemos ou não dependemos, ou acreditamos ou não acreditamos. Não tem ponto de escolher, não. Tem gigantes que não caem porque tu duvida. Tem leão que não fecha a boca porque eu ainda duvido. Mas quando houver dependência, Senhor, a luta vai se levantar contra mim, mas eu sei que o meu Redentor vive. Salmo capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Fala para essa enfermidade ainda hoje. O meu Senhor irá operar na minha vida. Fala para esse gigante, fala para esse urso, que a depressão que tenta te agarrar e não te deixa caminhar. Deus é poderoso.
Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxime dele creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Se é para buscar, tem que crer. Se é para chegar, tem que acreditar que ele é poderoso para fazer. Glória a Deus, aleluia! Não basta só coragem, não basta só discernimento, não basta só estratégia. Isso a gente tem. Mas tu é dependente de Deus de verdade. Sabe, tá tudo quebrando à tua volta, o pessoal falando, olha, cuidado, vou arrebentar com a gente. Você olha para frente, tem o mar. Você olha para trás, vem um exército. É aquilo que você não tem mais o que fazer. Tuas forças se esgotaram. E Deus dá uma ordem. Levanta o cajado, a ordem é, ó. Vai. Você consegue botar os pés ainda que nós achamos? Entendendo que Deus vai fazer o chão para você pisar? Sabe? 4 passos. Não é difícil fazer o que Deus manda. Difícil acreditar que só com isso vai mudar as coisas. Eu não tenho dificuldade em fazer o que Deus manda. O que Deus mandou para Naamã foi muito fácil. Naamã, fala para ele mergulhar 7 vezes no rio. É difícil? Deus pede coisa difícil? Pede não. Só está pedindo para tu levantar e vir orar. Só está pedindo para tu vir para a escola bíblica dominical aprender mais dele. Para tu vir para o discipulado aprender mais dele. Tu não faz. E quer que as coisas mudem. Não é difícil o que Deus manda. Difícil é tu crer que essa coisa tão simples pode mudar a tua vida. Está vendo aqui? Não é difícil. É só cumprir. Está falando assim, para você chegar a mim, você tem que crer. Difícil é crer que isso vai mudar alguma coisa. E aí você não faz. E aí nada muda. É difícil ter um devocional? Não é. É difícil orar a Deus todos os dias? Não é. É difícil pedir a Deus de coração grato? Não é. Difícil é acreditar. Se você ler a Bíblia, se você começar a dobrar teu joelho, se você começar a falar com Deus, Ele vai fazer um regular. Isso é difícil. Deus não pede coisas difíceis. Difícil é a gente acreditar que isso vai mudar a nossa vida. Naamã, mergulha 7 vezes. Eu esperava que uma mula viu um raio, um Shazam, pum, e tirasse a lepra dele. Ele queria algo espetacular. É só mergulhar. Fala pro irmão, é só mergulhar. É difícil. Difícil é crer que no 7º mergulho tu vai levantar curado. Aí não mergulha. Por que não crê? Porque é tão simples. Não é, Coelisa Patrícia? É só fazer um casados para sempre. Peraí. 3 meses vai mudar meu casamento. Não é difícil fazer o casado. Difícil é acreditar. 3 meses com pessoas igual a você, pessoas que têm a mesma dificuldade que você, ministrando sobre você, Deus vai operar através delas e o casamento está destruído, vai ser renovado. Mas se você acreditar, olha para alguém, vai acontecer. Está vendo por que o gigante não cai? O que Deus pede não é difícil. Difícil é a gente acreditar e cumprir, irmão Rio, o que Ele está pedindo. Sabe, tem gente que não quer guerra. Sabe, os Golias da nossa vida podem ser o divisor de águas na nossa vida. Olha quem Davi foi antes e olha quem Davi foi depois de Golias, irmão Rio. A guerra que está sobre essa igreja pode ser o divisor de águas sobre a vida dessa igreja. Essa igreja pode não ser nunca mais a mesma depois dessa guerra. A sua casa não pode despontar de uma maneira sobrenatural. Pastor, tu não sabe a guerra que eu estou vivendo. As guerras não são para nos matar, não, irmão. São preparação. O urso e o leão foi preparação para os gigantes. E o gigante foi preparação para outras guerras que viriam. Deus está nos dando casca. Deus está preparando a tua casa, a tua família para coisas maiores. Sabe, todo lugar que você for vai ter uma guerra, uma batalha específica. Não estou declarando maldição sobre a tua vida, mas em todos os lugares tem uma guerra. E Deus está nos preparando para todas elas. Sabe por que eu não fico mais espantado com guerra? Sabe por que as revelações hoje não me assustam mais? Porque Deus está falando ao meu coração. Espera para ver quem vocês serão. Se ficarem firmes nessa batalha, se entenderem que eu sou teu Deus, se entenderem que eu é que vou
espera para ver quem vocês serão depois disso. Tem medo de guerra? Eu também tenho. Tem medo de batalha? Eu falei que o medo está presente em todas as áreas da nossa vida, mas não pode ser um fator que venha nos neutralizar. Não fique paralisado. Todo mundo sente medo. Medo de não ser aceito, medo de não romper, medo de não ser suficiente. A gente sempre diz, que bom que eu não sou suficiente. Porque aquilo que eu não tenho, ele tem. Aquilo que eu não consigo, ele consegue. Aquilo que eu não preencho, ele preenche. Sabe, tem guerra que parece que vai te matar, mas vai ser um divisor de águas no teu ministério, na tua casa, na tua família. Espera para ver quem você vai ser depois dessa guerra. Mas coragem, discernimento, estratégia e dependência. E principalmente dependência. Dependa de Deus. E grandes coisas Ele fará em nossa vida. Receba essa palavra sobre a tua casa, sobre a tua família. Leões, ursos e gigantes. Etapas que Deus tem para nos dar vitória.